maravilhosas, tudo bem com vocês? Estou aqui no estúdio com essa maravilhosa pastora Mariana Garcia, psicóloga, e nós vamos tratar de um assunto que vocês vão amar. Obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite, por estar esse tempo que eu sei que é um tempo muito doido que a gente tem, e de você estar aqui e transbordar na vida dessa mulherada que vai estar entendendo um pouco mais do assunto que nós vamos falar hoje, que é detox da alma. O que é esse detox da alma? Conta pra nós, pastora. Olá, mulheres, vocês que estão assistindo. É com muito prazer que eu estou aqui nessa tarde, fazendo parte desse podcast Entre Elas. Há tempo já nós tentamos alinhar os nossos horários para estarmos aqui juntas. Verdade. E chegou o dia, chegou o tempo, que nós acreditamos muito em que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém. E chegou um tempo oportuno para estarmos aqui, Amém. compartilhando isso tudo que está aqui no meu coração, no coração dela, para falarmos para vocês. Amém. Vamos lá, né? Detox da alma. É um assunto que tem sido muito presente agora para mim, para as mulheres da igreja a qual eu pastoreio, que nós estamos falando muito sobre isso durante o mês todo. E o que é, afinal, o detox da alma, né? Você que é mulher, provavelmente, em algum momento da sua vida, você, Fabi, também, já deve ter feito um detox. Sim. Né? Físico. Aham. Por quê? Porque Suco verde. suco verde, sopa detox, que mais? É porque eu fiz só a sopinha. Eu já fiz com suco, tudo do Então, suco. o do suco, que é o abacaxi, que não sei o quê. Que é para o intestino mesmo, que é para emagrecer um pouco, tirar a inflamação. Isso. O detox é para tirar a inflamação, né? Exatamente. Esse daí eu fiz. E às vezes até uma forma de detox é realmente a ausência da alimentação, que é o próprio jejum. Sim. Então o jejum também pode ser considerado um detox porque você para de ingerir coisas e faz com que o seu corpo dê uma resetada. Então, por exemplo, eu costumo fazer jejum de 3 dias integral, só com água. Só com água. Porque já é comprovado também cientificamente de que você reseta o seu corpo para zerar ele de toda a inflamação, de todas as toxinas, e não faz mal nenhum, pelo contrário, faz muito bem. E por que a gente precisa fazer um detox no nosso corpo físico? A gente precisa fazer porque a gente tem muitos excessos. Uhum. Excesso de comida, excesso de doce, excesso Porque é de tudo açúcar. tão industrializado, né? É industrializado, porque uma coisa assim, se você comer uma vez ou outra, talvez não seja tão necessário um detox, né? Porque é uma coisa isolada. Sim. Só que hoje a nossa alimentação... Esquece. E Já eu vou também, pegar essa daí. eu também não sou um bom exemplo assim, genuíno da alimentação. Pela correria, eu corro tudo, como muito rápido. Então, tenho me esforçado alguns meses já, mudando essa chave da alimentação, porque também nós cremos na palavra que diz que a gente precisa manter íntegro o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Até mesmo porque é o templo do Espírito Santo, Porque né? é templo do Espírito Santo. E aí Deus falou assim para mim um dia: filha, você cresceu tanto espiritualmente, você cresceu tanto emocionalmente, mas o seu corpo está ficando para trás. Uau. E você precisa colocar ele alinhado ao crescimento que você está vivendo, porque já dizem por aí aquele jargão, né? Uma mente forte não habita num corpo fraco. Verdade. Então eu precisei mudar muita coisa, diminuir o açúcar, ter refrigerante, um monte de coisinhas assim que a gente vai mudando. E por que a gente faz isso? Porque a gente começa a perceber que o nosso corpo está dando sinais de que não está bem. Você começa a sentir dores, você não tem mais ânimo, você não se sente produtiva, você não consegue fazer o que fazia antes, não sente mais prazer em fazer o que antes você tinha prazer de fazer. Então você começa a perceber que o seu corpo está dando alguns sinais de que você não está muito bem fisicamente. E aí a hora que você chega pensa... também a gente começa a chegar numa certa idade, né? Porque eu acredito que não é mais 20 aninhos, que é um pique. Quando você tá ali, né, nos 25, você já começa a identificar algumas coisas, nos 30, né? Aí quando passa do 40, né, mulher, a gente já sabe que... Não tem como fugir mais. Não tem, porque nós como mulheres, pelo fato, eu acredito que a gente sempre, a vida toda, desde pequena, sempre muitos afazeres, muitas demandas, a gente vai, porque é criada por um sistema, literalmente, né? Que quando a gente é pequena,
Você tem que estudar, você tem que ser uma boa mãe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente já é treinada com a bonequinha, né, com a brincadeira, a gente já é treinada nisso. Então no nosso inconsciente a gente já vai gerando tudo isso. E aí automaticamente com o amadurecimento, que eu acredito que seja, né, pelo amadurecimento que a gente começa a ter tudo, você vai identificando, porque o corpo fala, né, literalmente. Você vai identificando. É engraçado você falar isso, que vocês sabem, né, que a gente não faz script, nada. E aí é engraçado porque quando você falou isso, eu lembrei que ontem eu postei uma coisa na rede social, porque eu senti uma dor na coluna semana passada. Eu não fiz exercício, não fui pra academia a semana toda. E eu tive uma notícia que, sabe quando te abala muito? Aí eu falei assim, bom, eu fiz um abdominal lá que eu acho que não pegou muito bem. Fiz errado. Fiz errado. Só que eu entendi coluna, problemas dos outros, carregando, né? Aí eu falei, cara, não posso carregar o problema dos outros. E fui fazendo, que eu acredito que aí você vai me responder se é um detox da alma, de eu olhar e falar assim, cara, não, eu não posso, porque, tipo, é o problema dela, não tem nada a ver comigo, e comecei a trabalhar isso interno, para eu recuperar e tirar essa dor na coluna, porque eu não tomei remédio, eu só não fui para academia, porque eu falei, não vou, né, vai que pode ter sido um exercício errado? Pode, claro, mas sabe quando veio algo muito forte? Cara, eu tô carregando um problema que não é meu, e aí veio essa identificou? dor na... Me identifiquei. Identificou qual era o problema? Identifiquei, aí eu falei, não, e aí eu peguei ontem, ontem que foi segunda, peguei e coloquei, né, que aí eu fui pra academia, aí eu falei, não, vou fazer, não fiz o abdominal, né, porque eu acho que a gente tem que ter uma prudência, Sim. né, porque não apesar é tudo... de ser emocional, mas afetou o Mas físico. afetou, exatamente, aí eu falei, não, eu vou, e aí eu fiz e postei, exatamente isso que é o que você falou, porque, tipo, eu não posso, né, eu entendi, e nada e nem ninguém vai fazer com que pare, porque eu tô cuidando do meu corpo. Sim. E da minha mente, porque eu acredito que um exercício também é cuidar da minha mente, né? É porque é um momento que eu tô ali, e eu não tô pensando em nada, eu tô focada ali, e aí é onde vem, né? Dopamina, vem todas as inas da vida, que é bom pra nossa saúde. Então isso é um detox que eu acabei fazendo da alma sem saber que era, né? Então... vamos pegar o gancho ali de antes, só para a gente criar uma linha de raciocínio. Você até falou algo legal, às vezes a maturidade faz a gente entender o que precisa fazer. Mas eu ouso dizer que muitas vezes não é só maturidade, muitas pessoas é pela maturidade, mas muitas é porque começa a chegar os prejuízos de uma vida inteira sem pensar naquilo. Sim. Então, por exemplo, os jovens dormem pouco, fazem um monte de coisa, come errado, e até aí tudo bem, você vai indo, seu metabolismo tá bom, você não sente grandes prejuízos. Passou dos 30, você começa a sentir um pouco mais, que foi o meu caso. Eu sempre comi muito mal, porque é correria, faculdade, depois vem filhos, vem igreja, e não sentia tanto no meu corpo. Aí quando começou a sentir, é a hora que a gente para. E aí, se a gente faz isso com o corpo, que tá cheio de toxina e faz a gente se sentir mal, a gente perde a saúde física, porque a gente comeu mal, porque a gente se tratou de forma leviana, quanto mais a nossa emoção, quanto mais a nossa alma. Então, o que é propriamente dito fazer um detox da alma? É você parar para analisar e perceber como estão as minhas emoções. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu estou cometendo alguns excessos? Assim como na comida a gente comete excesso e depois entra num detox. Não é assim? O povo no carnaval faz tudo de errado e aí depois entra na quarentena, que é quase um detox da alma. Por quê? Eu cometi muitos excessos e agora eu tenho que me privar. Então, o detox da alma é justamente você parar para analisar e perceber, será que a minha alma está cheia de excessos que eu preciso olhar, parar, refletir e jogar fora? Então, detox da alma é você fazer um processo de autoanálise e de decisões pontuais a fim de que você comece a limpar a sua alma de todas as toxinas que vai ficando ao longo do tempo e que muitas vezes não é só de agora, é de muitos anos.
Sim. E que agora, porque dá sinais, aí não é mais a maturidade, como a gente falou. É, às vezes, a necessidade. Eu preciso de um detox da alma. Por quê? Porque as minhas emoções estão gritando. Às vezes, a sua saúde física está gritando. Por quê? Porque você está com um acúmulo, com excesso de impressões na alma que foram ficando. Impressões do quê? Falta de perdão, feridas que não foram tratadas, orgulho. São traumas, e N né? coisas. São muitos traumas. Muitas que coisas. aí é onde a gente tem que realmente entender, porque é o que você está falando. O corpo sinaliza. O corpo quando a gente olha e entrando no que você está dizendo, né? Que eu acho que é uma das coisas. A gente está lá com 20 anos, a gente tem um corpo. Então a gente tem os excessos de bebida, excesso de comida, de não ter esse autocuidado, né, com o corpo, porque, pelo menos comigo, cara, eu tô assim, tô bem, tô engordando, tô lá nos 46, porque eu cheguei já nos 46, eu tava indo pros 48, imagina, 1,59 de altura, 48 quilos. Eu peguei, no entanto que tem lá o da imersão, que fez lá o da borboleta do casulo, tal, que eu fui, que você me mandou lá no Insta, e eu me vi, quando eu me vi, há 2 anos atrás, né? Quando eu me vi, eu falei, caraca, eu tô muito diferente. A Agnes, beijo, amor. Ela nem me reconheceu ali, eu falei assim, é a borboleta de laranja. Porque assim, o que a gente vai acontecendo? Vai entrar numa zona de conforto, que parece que é tudo muito normal. Você comer tanto, você tá triste, e aí essa tristeza, eu vou comer uma pizza ou um chocolate, e satisfazer esse recompensa imediata, né? E aí o tempo vai passando, e você vai olhando, você sabe, por que a gente sabe o que tem que fazer, e aí a gente não consegue fazer, porque essa alma, ela grita, né, a todo momento. E aí é legal a gente falar, que é uma coisa que eu amo, que é o Espírito Santo. Sim. Então, o que está aqui. Mas espera aí, por que eu não dou pedindo para o Espírito Santo, Senhor, o Senhor está aqui, me direciona. É porque a alma, ela está muito cheia? E aí, por isso que eu não tenho isso do Espírito Santo, tipo, não é que eu esqueço, eu sei que eu tenho. Mas a minha alma, ela tá tão cheia de coisas, que aí é como se fosse uma balança. Sim. É isso? A gente pode dizer que são duas coisas. A primeira é isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele obedece ao espírito ou à alma, né? Então, é aquela velha história, quem ganha mais, quem que ganha essa briga é quem tá mais alimentado. Se eu tô vivendo uma vida de excessos, uma vida fazendo o que eu quero, fazendo o que eu gosto, respondendo da forma que eu quero, guardando no meu coração toda sorte de sentimentos, não resolvendo problemas, você vai intoxicando a sua alma. E você vai tendo uma vida segundo a carne, que é o quê? Os seus próprios desejos estão controlando os seus comportamentos. O Espírito Santo está o tempo todo ali falando o que a gente deve fazer. Só que a gente não está conseguindo ouvir. Por causa do quê? Dos excessos. Excesso de coisa ocupando. Vamos dizer que a gente pode colocar esse excesso como vozes. Excesso de vozes. Voz da minha vontade, voz do meu desejo, voz da minha raiva, voz do justo, voz do que deveria ser, voz da minha... Não sei, do que você está sentindo. Fora ainda as forças malignas que a gente acredita que existe, Sim. Que são todas essas vozes. Então, a voz do nosso eu, voz contrária de Satanás, e a voz de Deus está ali bradando do mesmo jeito. Agora, a questão é, a gente está com tanto excesso que a gente não consegue identificar. É por isso que a Bíblia nos orienta a jejuar. Porque jejuar não é só você parar de comer porque você precisa não fazer o que é errado. É para você colocar a sua alma no lugar. É para você dizer assim, ó, alma, você se coloca no seu lugar, fica porque quietinha. Você não vai fazer o que você quer. Você para de comer não para controlar só o que você come. Você para de comer, às vezes, para controlar as suas emoções, para você ter domínio próprio. Porque a ausência da comida é como se você estivesse adestrando sua alma e dizer assim,
olha, você não faz o que você quer. E nisso você aumenta o som da voz do Espírito Santo. Então, um dos pontos é esse. É porque aí você não tá aumentando a alma, automaticamente você tá aumentando já, tipo, falando Espírito Santo, aqui é teu, né? Uhum. Vai, porque aí você consegue. É igual a cera do ouvido, que você não tá conseguindo ouvir. Sim. Se você vai lá e E tira, vai você tirando fala, a sujeira. tá tirando a sujeira e vai. Exatamente. E o outro ponto é a gente acreditar que ser guiado pelo Espírito Santo é o Espírito Santo pegar a gente e fazer a gente fazer alguma coisa. E a gente, até seria ótimo que fosse. Sim. Só que a vida com Deus, a vida com Cristo é de renúncias. Então a gente tem que aprender que matar a nossa carne é uma escolha nossa. O Espírito Santo está ali disponível constantemente. Agora eu preciso dizer sim e caminhar rumo a esse detox da minha alma. Então, é trabalhoso? É. Por quê? Porque eu tenho que olhar para mim e dizer assim, não, isso aqui não vai me dominar. A Fabíola fez algo contra mim, eu tenho razão, eu tô na razão, mas isso justifica o meu comportamento? Sim. Não justifica. Então eu vou escolher o caminho de negar a mim mesma e dizer, deixa pra lá, eu entendo que você erra tanto quanto eu entendo que você estava num dia mal, ou entendo que por mais que você errou, você merece o perdão tanto quanto eu mereço o perdão que vem de Deus. Sim. Escolher o caminho mais difícil é obedecer à voz do Espírito Santo. E às vezes as pessoas acabam errando de achar que o Espírito Santo vai pegar na nossa mão e vai puxar a gente a fazer coisas. Não. A palavra sempre vai dizer o seguinte, eis que te proponho a vida e a morte. Vê, pois, se escolhe a vida. A vida. O Senhor está falando assim, você tem como caminhar para um detox da alma, de ir limpando a sua alma constantemente, ou então escolher fazer conforme a sua própria vontade. Que aí é Escolha o mais certo. É muito o quê? Ou você sai da zona de conforto, Sim. porque é confortável você comer, é confortável você xingar, é confortável, que parece que você... tô me aliviando, porque é momentâneo, Sim. mas é confortável. Uhum. Por mais que você se arrependa, é igual. Você usa uma droga ali, você sabe Você que mata sua aquilo... vontade naquela Você hora. matou a vontade na hora. Uhum. Só que aí você vai olhar, depois, você vai olhar e falar assim, nossa... Eu já fui, né? Impulsivo, né? Eu já fui uns anos atrás, né? Eu fui sim viciada em droga e pra mim era muito louco, porque tipo, eu ia lá, cheirava a noite toda, porque era dessa droga mesmo, que eu usava cocaína a noite toda, e eu tô falando isso antes de, nem sonhava em ser cristã. E eu, a noite toda, só que ainda assim, quando vinha depois, vinha uma deprê, que eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe? Com o meu corpo, com o meu eu, aí vinha aquela deprê, mas dormia no dia seguinte, porque aí vinha o vício. Sim. Né? Só que era confortável. E aí, como foi muito doloroso, quando eu decidi, falei, não, isso eu não quero mais. Não quero mais isso pra minha vida. Uhum. E aí eu peguei e falei, chega. Ali eu falei, chega, não vou mais e acabou. E quando eu decidi isso, porque é exatamente quando a gente tem as decisões que é dolorosa. Uhum. Por quê? Porque a alma é confortável. Sim. A alma é o prazer da carne. Tudo bem que é um momento, Sim. mas é um prazer. Ela é o que ela quer, né? E aí quando a gente entra e aí a gente tem, né, sabe quem a gente é como filha de Deus e olha, e você começa a ter essa, não vou fazer, que é igual, como que é a frase? Próprio, né? Qual é a liberdade? Eu amei aquela frase que você falou no culto na sexta-feira. Eu costumo dizer que a liberdade não é você fazer o que tem vontade. Liberdade é você poder não fazer aquilo que você deseja. Então, as pessoas acham que liberdade é você sair fazendo tudo que te dá na telha. Uhum. Isso não é liberdade, isso é mais prisão do que você imagina. Exatamente. Essa pessoa está sendo escravizada por ela mesma. Vamos pensar nas drogas? É um ciclo do quê? De você ceder a sua própria vontade e culpa no outro dia. Ceder a vontade. Uhum. Isso destrói você. E você sabe. E você sabe, que tem a está consciência. destruindo. Então, por que você tem culpa depois? Porque não é o que você queria de verdade. Sim. Mas naquele momento o desejo vem e você cede. Isso não é ser livre. Não, eu quero porque eu vou e vou ficar a noite inteira. Não, você está sendo escravizado pela sua carne. Então, liberdade é você virar e falar assim, eu tenho o poder de escolher. Isso é liberdade, eu vou ou não vou.
Eu não sou escravo de mim. Tô com vontade, eu tô, mas eu não vou fazer. E eu falo que eu costumo falar comigo como se fosse outra pessoa. A esquizofrênica, né? Mariana, não. Mariana, você tá com vontade, você tá com raiva, mas você não vai falar. Você não vai responder. Você vai digerir. Mariana, você tá triste, mas você não vai se abater. Você tá com vontade de fazer nada em casa, mas você vai se levantar. E você vai fazer. Davi fez isso com a alma dele. Diz, olha, alma, por que você tá abatida? Porque você se perturba dentro de mim. Espera em Deus, confia nele. Então, tem horas que a gente tem que falar com a gente com autoridade. Dizer, olha aqui, Fabíola, olha aqui, Mariana. Você tá com raiva, mas você não vai agir conforme a raiva. Então, eu fiz uma brincadeira comigo mesma, né? Por conta que eu, do curso da psicanálise e tal, então a gente vai tendo um pouco mais de consciência. E aí eu apelidei minha alma, né? Meninas, é só um apelido de muito carinho, sabe? Tipo, comigo mesma. Porque quando eu comecei tipo, eu aceitei Jesus, e aí comecei a caminhada, eu tinha um ódio grande da Eva, né? Eu tinha muita raiva da Eva, foi engraçado. Esse foi o início da conversão, né? E tinha uns vídeos lá de uma mulher que eu podia andar pelada, só com a minha bolsa, e a Eva tirou isso de mim, não sei o quê. E aí, com esses tempos, eu falei assim, eu vou apelidar minha alma de Eva. Falei assim, Eva, fica quietinha, senta, não é sua vez, você tá com vontade, mas você não vai fazer, quer conversar com... Mas eu vou mudar. Com a gente mesmo. Eu vou mudar esse negócio. Lore, você tá me assistindo, vou mudar, não é mais Eva, vai ser só Fabíola, porque é sobre mim, né? Sim. Exatamente. Quando eu me olho, eu vejo e falo assim, Fabíola, não, isso não... Isso não dá, né? Essa questão de se chamar pelo seu próprio nome traz para você também uma apropriação da responsabilidade. É isso, exatamente, né? É isso que... Por quê? Porque hoje todo mundo, eu acho que já passou por esse momento de ter raiva da Eva, né? Poxa vida, a minha filha que tem 7 anos, ela fala, mas por que eles foram comer do fruto? Aí o que eu trago muito para as pessoas hoje é o quê? A gente tem frutos sendo expostos para nós o tempo todo e a gente faz a mesma coisa. Sim. Né? Isso que é o pior. A gente tem essa tendência. É o pecado já, né? Está em nós, que é saber que não pode, saber que não deve. Mas é só agora, é só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só hoje. E isso está intoxicando a sua alma. Você está sendo controlado pelas suas emoções momentâneas e depois o preço é muito alto. É muito doloroso. Né? Então a nossa alma é quem nós somos. A nossa alma é quem verdadeiramente a gente é. A nossa alma mora em um corpo, mas a gente é a própria alma, onde a gente sente vontade, onde a gente tem os nossos pensamentos. Então a gente tem que cuidar disso como quem cuida de algo mais zeloso possível, que é tomar cuidado com aquilo que a gente tem pensado. Eu falei aquele dia no culto, né? 3 coisas que intoxicam a gente, que não são só isso, mas isso resume. Os pensamentos que a gente tem intoxica a nossa alma. Sim. Como que você tem pensado sobre si mesmo? Mas quando você estava falando, até falei para a Maria, eu vou ter uma DR com ela, só para vocês entenderem. Eu fui no culto, que ela, né, veio com esse tema, detox da alma. Por isso que quando ela perguntou, eu já tinha chamado ela para vir para cá, uma das primeiras, mas pela agenda dela, tal, que é o que ela falou, tudo é no tempo certo. E quando ela me perguntou, eu falei, vou fazer o detox da alma, porque eu tenho uma pergunta. Os pensamentos. Só que o que gera o nosso pensamento não é a nossa emoção. Porque a nossa emoção são as nossas vontades, mas a gente tem muita emoção. Então, as emoções, ela não vai gerar esses pensamentos, que os pensamentos geram os nossos comportamentos. Tanto de fala, de gestos, comportamentos que nós temos mesmo. Porque, para mim... a gente tem os pensamentos, né? Claro, mas as nossas emoções, ela vem primeiro do que os pensamentos. Que é igual, eu tive uma aula justamente falando sobre isso. Quando eu tinha lá a Carolina Dickmann, naquela novela que ela raspa o cabelo, da leucemia e tal, ela tinha roubado o namorado da mãe da Vera Fischer. E todo mundo odiava a Carolina Dickmann. Tudo bem que é uma novela e tal, mas algo muito na vida real que todo mundo
quando viu a Carolina Dickmann raspando lá o cabelo, ficou com uma dó dela e esqueceu que ela tinha feito com a mãe, por exemplo. Ou seja, foi um sentimento que veio, uma emoção da dó, porque, né, tipo, ai, coitada, tá ali, tá doente, tal. E aí esqueceu o que ela fez, ou seja, gerou um pensamento que aquela raiva que eu tinha dela, eu já não tinha mais porque eu já estava com dó dela. Então gerou o pensamento totalmente ao contrário. Aí quando você estava lá no culto falando, eu ainda falei pra Mary, eu falei, cara, mas aí não é a emoção que a gente tem, por exemplo, tô triste. Quando eu tô triste, aí parece que o dia vai ser ruim. Aí não é um pensamento, porque aí a emoção ela vem da alma, que gera o pensamento. Eu buguei ali. Eu vou perguntar então para vamos lá, ela. vamos esclarecer. Na alma, o que é a alma? Na alma estão os nossos processos mentais, Tá. que é os nossos pensamentos, estão nossas vontades e os nossos sentimentos. Então, vontade, sentimentos e pensamentos estão tudo ali. Agora, vamos até tirar algo mais, assim, bíblico. Vamos para psicologia mesmo. Tá. Psicologia cognitiva. Agora, vamos até deixar mais claro aqui para o pessoal de casa também entender. Vamos pegar esse exemplo que você falou. Eu estou triste. Ninguém está triste do nada. Não existe algo assim, amanheci triste e, consequentemente, isso vai trazer resultados de pensamentos de tristeza e vai acabar com o meu dia. Tá. Então, claro, uma emoção, ela sempre vai gerar um pensamento. Só que primeiro veio o pensamento. Porque você só está triste por conta de algo que subiu ao seu pensamento. Então, por exemplo, essa questão da Carolina Dickmann. Todo mundo estava com raiva dela. Por que estava com raiva dela? Porque ela roubou o namorado da mãe. Roubou o namorado da mãe. Então, primeiro veio o pensamento. Essa mulher roubou o namorado da mãe. Que absurdo. Vem a raiva. A raiva fruto do pensamento de indignação que roubou o namorado da mãe. Aí o que acontece? Ok, tem a raiva ali. O que vai acontecer depois? Ela teve uma imagem, que é o quê? O seu sentido, visão, olfato, tato, paladar, são sentidos que jogam, ministram sobre a nossa alma. Ela viu a cena, vamos pensar que essa pessoa viu a cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Sim. Antes de qualquer tristeza veio o quê? Nossa, coitada. Pensamento automático que a gente chama, ele é muito rápido. É muito rápido. São pensamentos automáticos que vão criar em você sentimentos e a partir desses sentimentos vão criar crenças. Crenças que foram frutos dos pensamentos. E aí vão se retroalimentando, entende? Chega uma hora que você não sabe mais o que veio primeiro. Por quê? Porque você tá triste porque você pensou nisso. E você pensou nisso porque você tá triste. E aí vai entrando num ciclo vicioso. Mas, por exemplo, do nada eu recebo aqui uma oportunidade de vir no podcast. Uma oportunidade. Mari, vamos lá no podcast, primeiro pensamento que pode subir na minha mente. Eu nunca fui num podcast antes, eu não vou saber fazer. Ou seja, eu não senti medo ainda, insegurança. Primeiro eu pensei. Por pensar isso, eu vou gerar em mim um sentimento de insegurança. O sentimento fruto do pensamento. E aí esse sentimento vai gerando muitos outros infinitos pensamentos que vai fazer eu me comportar, que é o quê? Ah, Fabiola, não vai dar. Ah, Fabiola, eu não vou. Ah, Fabiola, eu não quero. Ah, Fabiola, não. Deus disse que não. Porque tem gente até que usa o nome de Deus para dar respostas de insegurança. Para dar resposta. Então, você entende que chega uma hora que vira uma bagunça mesmo. Sim. Mas um pensamento, ele veio automático. Por quê? Porque há uma crença por trás que foi criada. Então, vamos pensar que se eu tenho uma crença que eu sou uma fracassada. Eu tenho uma crença central, eu sou uma fracassada. Todos os pensamentos que vai vir é fruto dessa crença. Esses pensamentos vão gerar para mim sentimentos de fracassada. Então, eu vou pensar que eu sou fracassada, eu vou sentir as emoções de uma fracassada e eu vou me comportar como uma fracassada, que é não vou me desafiar, não vou terminar o que eu começo, eu sempre vou me esquivar de situações que vão exigir que eu mostre resultados. Por quê? Porque eu já entrei com a ideia de que eu sou uma fracassada. Faz sentido, porque, tipo, o que acontece é que vem tudo de lá, né? Então, ou a mãe fala,
você é preguiçosa, que você não faz nada. Menino, para de falar, para de gritar. Sim. Que quando vem, que essas crenças que ela tá falando, que vem de lá, que é Sim. como a gente é criada. Sim. Porque, óbvio, que é o que eu sempre digo aqui, os pais fizeram o melhor, porque era Sim. o conhecimento que eles tinham. Então, essas crenças que tá no nosso inconsciente, né, que faz totalmente sentido agora. Exatamente. O que acontece? As crenças estão ali. O que é a crença? É um pensamento fortificado. É um pensamento enraizado. É um pensamento muito forte. Por isso que se chama crença limitante. Porque limita o quê? O nosso comportamento. Limita como a gente se move hoje. Então, essas crenças, elas estão ali e elas geram em nós pensamentos automáticos. Então, por exemplo, se você um dia foi traída, mulher, você criou uma crença ali, talvez, de que homem não é confiável. Então, se porventura você tem essa crença ali enraizada, de repente você está num relacionamento e aquele homem não atende as suas ligações a 1h da manhã. Pronto, tá me traindo. Na hora você já vai pensar. Vai pensar. Homem não é confiável. Eles devem estar aprontando. Aí, a partir desse pensamento, que vem fruto da crença central, eu começo a me sentir mal. Sim. Eu começo a ter ciúmes, eu começo a ficar desesperada, eu perco sono. Aí vem, e aí vem eu as fico emoções. com ansiedade e vem as emoções. Aí essas emoções que estão puxando todas as minhas experiências anteriores, vai fazer eu levantar no meio da madrugada para sair correndo atrás de procurar ele na rua, de sair igual uma doida, ligando sem parar. Aí eu reajo. E aí, por que é importante o detox da alma? Porque o detox da alma é você se livrando, identificando e se livrando de tudo isso. Para quê? Para você não ser escravo das suas crenças, para você não ser limitado por aquilo que um dia já te gerou dor, para você ter o domínio de si mesma, porque o domínio próprio é algo que a Bíblia nos ensina e que é fruto do Espírito Santo. Aqueles que andam segundo a carne, segundo as próprias vontades, não está permitindo que o Espírito Santo se aperfeiçoe e gere em nós o domínio próprio. Então, tem muita gente com um monte de ferida antiga, orgulhosa, mentirosa, cheio de vícios. A pessoa não acredita em si mesma. A pessoa tem uma visão distorcida dela mesma. Uma visão distorcida das pessoas. Uma visão distorcida do mundo. Tudo fruto do passado. Sim. E aí, como que eu identifico que eu preciso de um detox? Quando eu vejo que a minha vida não está indo para frente. Eu tento e eu volto no mesmo lugar. Eu prometo para mim mesma e não cumpro. Eu tenho dificuldade com amizades. Eu tenho dificuldade de romper alguns lugares. Às vezes você pensa assim, não, pastora, eu não tenho dor nenhuma. Eu lembro do meu passado e eu não sinto dor. Tá tudo bem. Só que 2 formas de você entender que você sofre. Ou pela dor, manifesta mesmo, ou então pelos comportamentos que te limitam. Então, se tem algo que te trava, é fruto de dor. Tem igual, tipo, tem muita gente que fala, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Porque, então, mas aí eu acho que isso, Maria, entra muito naquela coisa do eu não quero sentir essa dor, né? Porque é um conforto você pegar, se vitimizar pelo que você sofreu lá no passado e não querer fazer esse detox. Porque, cara, é igual o detox, por exemplo. O primeiro que eu fiz, vou falar do suco. É horrível. Hoje eu gosto. Porque também muda o paladar. Vai mudando. Então, mas o primeiro que vê aquele negócio verde já, sabe? Credo que não é mais. E foi. Sim. Mas até chegar ali, essa decisão, para você pegar ali o copo e falar, eu vou tomar, porque isso faz bem para mim, esse detox. Mulherada, chega a um certo nível na nossa vida, por que eu cheguei e falei assim, cara, eu quero entrar numa igreja? Porque, tipo, eu já tinha sido candomblé, já tinha feito Wicca, que é bruxaria, nasci no budismo, fui para todas as partes espíritas e tal, e falei assim, cara, minha vida, né? Falei assim, peraí, vou entrar aonde eu nunca entrei, porque eu quero ver. E eu tenho muito costume de falar, muitas pessoas olham para mim, hoje quem me conhece, a Fabiola, né, que eu era loucona, né,
E a Fabiola hoje, quando olha, fala assim pra mim, mas como que foi? Eu falo, cara, porque acertei. Né? Tipo, Jesus fez algo na minha vida que todos os lugares que eu passei, nunca fui transformada. Então eu dei, que aí eu acredito, e isso gerando agora esse pensamento mesmo, dessas recordações que eu tô tendo, do que com as minhas decisões de olhar e falar assim, cara, eu tô ganhando nisso daqui, que é a redenção sobre mim mesma, então eu vou continuar. É doloroso? É desafiador? É. Mas cada vez que eu olho, eu falo, caraca, eu era muito doida. E tipo, eu não cuidava, que é o que eu tava falando nos bastidores pra você, que hoje eu tenho a minha maior vontade é de ser mãe, de estar na minha casa, de cuidar da minha casa, porque isso vai gerando, porque quanto mais a gente vai fazendo esse detox, vai Você desintoxicando, vai vai se entendendo. alinhando ao verdadeiro propósito da mulher, que foi distorcido por N coisas, por crenças, Por crenças, né? aham. Por lugar no mundo de querer se apropriar do que não é seu. Uhum. E mal sabe as mulheres daí, né? Que entraram com o feminismo, os prejuízos que elas mesmas colheriam. Sim. Que é o peso que não deveria ser da mulher. E que Sim. hoje, para a mulher sair disso, é super difícil, porque a gente vem com uma mentalidade de estar num lugar que não deveríamos estar. Só que há muito peso para conseguir sair disso. Então, quando você vai permitindo que Deus entre na sua alma, vá limpando, vá tirando nessas impressões que são jogadas, palavras que foram lançadas, crenças que foram criadas, você vai assumindo a essência verdadeira da mulher e aí você vai se apaixonando por coisas que você não se apaixonava. Sim. Não significa que você não pode ser uma mulher independente, uma mulher empresária, uma mulher produtiva, mas é fazer essas coisas sem deixar a essência. Até né? mesmo porque Provérbios, né, 31, que fala sobre a mulher, né, que é a Virtuosa, super né? mulher virtuosa, né? Eu entendo hoje que antes eu falava assim, caraca, é a mulher só que é a dona de casa. Não, mas Olhando quando, com olhar ruim, né? com olhar ruim. E quando eu comecei a entender, eu falei, peraí, não, porque ela tinha apoios. Então, ela não era aquela mulher que só fazia as. Porque ela era uma comerciante, né? Se eu não me engano. Ela era tudo, né? Aquela mulher. Ela era empresária, ela cuidava da casa, ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos, que é a gente hoje. Só que a gente tem quando a gente entende que ter esse apoio, né, de pessoas, porque é igual eu falo para as amigas, eu falo, gente, somos maravilhosas, mas não somos Mulher Maravilha. Sim. Porque nesse sistema que a gente foi criado, né, era para ser uma Mulher Maravilha. Uhum. E aí a gente vem com essas crenças limitantes. Sim. E aí é por isso que eu trago esses assuntos aqui para vocês, porque primeiro chega muito para mim. Então, de ter esse conhecimento. E aí eu te pergunto, beleza, reconheci. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito detox, eu tenho muita coisa para desintoxicar. Você como profissional, como pastora, o que você identifica para aquela agora que ela entendeu que ela tem que se desintoxicar, mas ela não sabe por onde começar? Por onde começamos esse detox, né? Porque óbvio que tem as prioridades, mas prioridades que eu, como leiga, entendo. Então, estou indo para o recurso, né? Tanto ministerial quanto o recurso na psicanálise mesmo. O que assim, você direciona, indica para nós mulheres assim, tá começando a entender como que eu faço, sabe, pontapé inicial? Tipo, e aí? Sim. Então, o detox da alma, vamos aí resumir, então, só para vocês que estão em casa entenderem. É uma conscientização do que tem sido excesso na sua vida e o que tem te atrapalhado e tomar medidas suficientes para isso, para mudar isso. Então, tem 3 coisas que nos intoxicam. Os nossos pensamentos, que a gente deu uma paradinha ali, né, para explicar.
os nossos relacionamentos, as pessoas que nos envolvem, os lugares que a gente frequenta Ambientes. estão nos intoxicando. E também os nossos comportamentos, as nossas escolhas. O que a gente tem escolhido mostra se a gente está intoxicado ou não. Porque nós fomos intoxicados pelas palavras dessas pessoas. Tanto das nossas escolhas, mas também das palavras que geraram esses relacionamentos. Então, o que é o pontapé inicial que você precisa agir? É você passar a se olhar. Não agora, nesse momento de você entender, nossa, de fato, meu corpo, minha alma, meu espírito está mostrando que eu estou intoxicada. É você no dia a dia começar a se ver. Por que eu falo isso, Fabiola? Porque o ser humano, ele é muito bom para olhar para o outro. Para se distrair de si mesmo. Com tudo. Eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de família, eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar de casa. Então, eu me deixo de lado, não só porque não dá tempo, mas porque muitas vezes eu não quero parar para me observar. Só que a gente consegue muito bem observar as pessoas, né? Os erros das pessoas, os comportamentos das pessoas. Então, qual que é o primeiro ponto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos os dias, coloque você, mulher, como o personagem principal da sua história, porque na verdade é. E olhe, o que eu estou dizendo? O que está saindo da minha boca? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Primeiro de tudo, não tem como aplicar nenhuma mudança de vida se você não se olhar, né? O que eu estou pensando? Preciso parar para pensar sobre o que eu estou pensando. O que eu estou sentindo? Por que hoje eu estou estressada desse jeito? O que será que aconteceu comigo? Tem gente que não para se analisar. Sim. Não, mas dá muito trabalho. Daí você tem uma escolha de ter o trabalho para se curar ou ter um trabalho de viver escrava e colhendo os prejuízos das más escolhas. Refém. Eu até falei no culto, tem gente que acha que tá escolhendo a sua vida, quando na verdade é fruto de todo o passado. Então é alguém que está sendo um fantoche de si mesmo. Por exemplo, uma mulher que passa por relacionamento abusivo. Pode ter um homem, um príncipe encantado aqui, que vai cuidar dela, que vai amar, que vai dar um futuro maravilhoso para ela. E aquele cara aqui que destrói ela vai escolher o cara que destrói. Por que ela vai fazer isso? Ela vai dizer que escolheu. Mas, na verdade, ela não escolhe o que é bom para ela. Ela escolhe o que é familiar. Então, a gente escolhe o que é familiar. Olha que virada de chave é essa. Então, às vezes, você tem 2 empregos. Por que você escolheu um e não outro? Tem várias igrejas por aí. Por que você escolheu uma e não outra? Porque você, muitas vezes, está sendo refém de um monte de coisa. Você está escolhendo parceiros por conta das suas dores. Você está escolhendo igreja, às vezes, por conta das suas dores. Porque essa igreja não serve. Aquela outra ali me feriram. Aquela outra ali não sei o quê. Está sempre terceirizando e olhando. Por quê? Está fruto das suas próprias dores. Então, primeiro sempre ponto. Está olhando pro lado, para né? o outro. Não para cá. Não para cá. Então, quando você começa a olhar para cá, sua tolerância na vida aumenta, mulheres. Por quê? O problema não é só a Fabíola, a gente pode até ter discutido. Sim. As duas gritado. Mas o problema foi só você que fez algo? Não. Eu entrei na frequência. Aham. Só que ninguém consegue entender isso. As pessoas, elas olham bem para o que o outro fez. Ah, mas a Fabíola fez isso. Tá, mas e o que você fez? E aí eu sempre falo para os meus pacientes assim. E aí é onde gera o perdão, né? E é onde precisa gerar o perdão. Por que a pessoa chega no momento que tem a consciência, vou perdoar? Porque naquela hora caiu uma ficha de que ela também errou junto. Sim. Ou aquilo que ela está guardando também está errado tanto quanto. Então eu costumo falar para os meus pacientes e também na igreja, não permita que uma pessoa errada te torne outra pessoa errada. Por quê? Ah, não, mas eu fiz isso porque o outro fez isso. Tá, mas você tá tão errada quanto? Como é que eu posso colocar na balança quem é pior? Sim. Né? Igual aquela mulher, aquele marido fez isso comigo. Aí vira louca dentro de casa. Já perdeu a razão. Né? Então, a gente tem que... E aí é onde tá intoxicada, né? Tá intoxicada. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é o seu primeiro ponto hoje? Olhe para você. O problema não está só nos lugares. Não estou dizendo que não tem lugares com problema. Não estou dizendo que não tem pessoas errando por aí com você. Tem. Mas você pode ter certeza que o problema não é só isso. Porque ninguém briga sozinho. Mas é onde vira um ciclo vicioso, né, Mari? Porque quando eu sempre estou olhando o outro, eu sempre vou enxergar só o defeito. Vamos colocar num casamento, né? Eu estava até conversando com a Mary.
justamente sobre isso, porque quando que eu comecei a melhorar no meu casamento? Primeiro, quando eu comecei a olhar as qualidades dele, ao invés de defeito. Porque é muito mais fácil você pegar um marido e olhar, porque aí eu estava muito intoxicada. Sim. E aí eu olhava só os defeitos, porque eu queria que ele fosse de uma forma que eu projetei. Sim. E que não é ele, sabe? E aí o que você eu escolhe um homem na mente e quer fazer ele se tornar esse homem, era né? aquela que, né, que eu já falei em um podcast aqui, que agora eu não vou lembrar qual foi a convidada, mas que exatamente, como a gente assiste muita novela, né? Tem uma Era aquela, idealização, né? idealizava, tipo, o príncipe do cavalo branco, sabe? Que vai pegar a princesa e tal. Então era isso. E quando veio meu marido, aquela coisa, roots e tal, eu só olhava os defeitos, mas não olhava a qualidade de como um homem, né? E aí é onde vinha muito o quê? Eu estava intoxicada, que aí vocês vão entender que era o quê? Vai ser feliz, separa. O negócio é ser feliz. Porque eu estava olhando o defeito dele, mas eu não estava olhando o meu, que é onde é as minhas crenças, Sim. o porquê que eu penso tanto nisso, o que aconteceu. E aí é se olhar mesmo, que aí foi onde eu olhei e falei assim, cara, não, peraí, eu estou esperando muito do outro, mas tipo esquecendo de mim. Dos meus próprios defeitos, né? Porque eu tinha que olhar e falar assim, peraí, eu sou mandona, eu sou gastona, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele fala com propriedade sobre isso, só que por conta do meu orgulho, eu falo, não, mas ele não me entende. Então, quando a gente vai entendendo e olhando para si, porque foi aonde Deus me pegou, ele falou, porque era sempre assim, muda ele, as minhas orações era essa, muda ele, 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 porque era muito o que eu queria, então eu queria muito que mudasse ele, e eu nunca pedia, me muda. A sua própria mudança. E aí foi aonde o Espírito Santo falou assim, tá, mas tem que mudar você. Não tem que, eu vou mudar ele, mas eu tenho que mudar ele de uma forma e eu vou mudar você de outra forma. Porque quando a gente entende esse tempo dessa mudança, eu preciso mudar e ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa mudar, cara, automaticamente vai mudando. Vai, porque isso já é científico. Toda ação gera uma reação. Né? Se eu bato em você, você pode querer bater de volta. Uma criança não é assim que age instintivamente? Se eu respondo para alguém na rua, bom dia, a não ser que a pessoa seja muito intoxicada, ela não vai responder, mas ela consequentemente vai falar bom dia. Toda ação gera uma reação. Então eu costumo dizer, tudo muda quando você muda. Porque, por exemplo, você promete um monte de coisa para você mesmo e não cumpre. E por que não cumpre? Porque mudar a si mesmo não é fácil. Só que sabe o que acontece? A gente vira pro outro e fala assim, olha, eu espero que você seja assim a partir de hoje, tá bom? E aí, no primeiro momento que ele não é, você não quer mais. Você quer jogar, sabe por quê? Porque você quer cobrar uma coisa que muitas vezes a gente nem faz com a gente. Então, mudar não é fácil, gente. Mudar é trabalhoso. E isso aumenta a nossa tolerância com o outro. Quando você começa a pensar assim, nossa, mas aquele comportamento que eu prometi que não faria mais, estou fazendo. Aquela comida que eu falei que não comeria mais, estou comendo. Aquelas palavras que eu falei que eu não falaria, eu estou falando. Aqueles pensamentos que eu falei que eu não teria, eu estou tendo. Mas é mais fácil cobrar o outro de uma mudança radical. Sim. Então, o primeiro passo do detox é o quê? Centraliza o foco da sua vida em você. E isso não é egocentrismo. Pelo contrário. Isso daí, de fato, você está ajudando as pessoas. Porque você está entendendo o problema, tá aqui, ó. Na minha mão resolver. Porque se eu terceirizo para o outro, a verdade é que eu não quero resolver. Sim. Eu quero só mostrar o quanto o outro está errado. Agora, se eu quero de fato resolver a minha vida, eu vou me apropriar da minha responsabilidade e dizer qual é a minha responsabilidade na bagunça que eu estou vivendo. Porque a gente não observa a si mesmo, gente. A gente precisa parar para observar a gente. Como eu falo? Como eu me comporto? Qual que é a percepção que eu gero no ambiente? Mas aí seria legal fazer, tipo, a louca, né?
Seria legal fazer um exercício, tipo, de mim mesma, sabe? Quais os meus defeitos, tal, o que eu Sim. preciso. Mas escrever, me olhando ali, escrevendo, tipo, cara. Sim, é uma autoanálise, Aham. você tá aumentando o nível de percepção de você mesmo. Então, tem gente que vai começar com baixo nível de percepção. Não tem nenhum nível de percepção, não consegue. Por quê? Tem crenças de culpa, tem crenças de inferioridade, tem crenças de desvalor. Então é muito difícil atribuir culpa a si mesmo, porque se eu olho e me responsabilizo, dói demais. Então é mais fácil eu dizer que a culpa é sua, a culpa é do outro. Sim. Agora, esse movimento de olhar para si já é um grande esforço, você vai observar. Então, você aumentar o nível de percepção de si mesmo e sim fazer coisas práticas. É que esse podcast, infelizmente, vai passar para você bem depois. Mas agora, atualmente, nós estamos em 21 dias, Aham. com mais de 300 mulheres. 21 dias num detox da alma com atitudes práticas. E essas atitudes práticas é o quê? Você vai anotando diariamente alguns exercícios para você ir se transformando. Exercícios que te quebram o orgulho, que faz você olhar para você mesmo, que faz você ser tolerante, que faz você elogiar pessoas, porque tem gente que não consegue nem elogiar, Fabíola. É difícil demais ver o lado bom do outro, como se isso me diminuísse. Tem tanta gente intoxicada, então você tem que começar a se perceber. Será que eu sou alguém que me comparo? Será que eu sou alguém que fico competindo com os outros internamente? Será que eu sou alguém que me olho com desvalor? Será que eu sou alguém que me olho com... Será que eu sou orgulhosa? Será que eu tenho dificuldade de reconhecer meus erros? Será que eu sou alguém que não peço desculpas? Porque se você não se reconhecer, talvez o mundo inteiro tá te reconhecendo e você não. Porque a gente tem um eu cego, você sabe, né? Tem um lado nosso que a gente não percebe. E é muito louco, né? Porque eu falei esses dias pro meu marido, eu olhei assim pra ele, eu falei assim, cara, você não entende que você tem um potencial, você é inteligente, tal, mas, cara, é uma insegurança falando sobre o trabalho, tá? Sim. Porque, né, homem é muito, né? Aí eu falei, meu Deus, todo mundo sabe o potencial que você tem. E aí, olha que doido. Aí ele falou assim, pois é, todo mundo fala, mas eu ainda não consegui ver. Esse potencial que todo mundo fala. Falei, cara, você é gigante, você é enorme. Você só precisa, sabe, Sim. tirar isso que tá dentro de você, porque... E é muito louco, né? Porque eu entendo, porque aí a gente vai vendo, e você que tá assistindo, quando você começar a se identificar, não coloca a culpa no pai, na mãe, no professor, no tia, na avó, quem cuidou de você, porque não é sobre isso. Sim. Não tem nada a ver. Eu falo que o nosso passado explica muita coisa, mas não justifica. Não justifica. Então, é lógico que a gente vai olhar, né? Eu que atendo em consultório, vamos olhar para esse passado? Claro, porque ele nos trouxe até aqui. Mas eu preciso, a partir de agora, me responsabilizar. O que eu vou fazer com tudo isso? Que aí é uma autorresponsabilidade, só que as pessoas não querem. É muito mais fácil ficar nesse lugar de vitimização. Elas querem continuar culpando alguém, mas sabe o que é o triste? Se você for uma pessoa assim, você vai continuar a vida inteira sendo assim. Você não cresce, você não evolui, né? Por quê? Porque você tem ganhos. Tem ganhos em ser assim. Sim. De alguma forma você tem ganhos, alguma coisa né? tem. Algum ganho interno. Então eu costumo dizer que é uma zona de conforto que não é tão confortável assim, mas é familiar. Eu prefiro estar ali. Mas é uma autoenganação, né? Sim. É uma zona de conforto que te engana, que é o que você falou, é escravo de si mesmo. Escravo. E você não tá sabendo que você é escrava de si mesmo. Porque automaticamente você tá numa zona de conforto que você não quer se identificar, né? Não quer pegar o espelho, olhar, pegar a caneta e falar, meu, o que eu preciso, né? Eu preciso me identificar. Sim. E é isso, então, para você que tá aí, sabe, pega todas essas informações que o nosso tempo, se deixar, a gente vai, né? Porque sempre vai vindo de uma coisa para outra e tal. É exatamente isso que a pastora tá falando, sabe? É se identificar, se olhar e falar o que eu preciso deixar. Sim. Porque aí o que tem livre. De excesso na minha vida? Excesso de orgulho, excesso de raiva, excesso de tristeza. Começa identificando os seus excessos. Agora, só pra gente concluir, um ponto que eu pensei muito aqui, porque a gente falou muito sobre essa questão de autorresponsabilidade, né? E isso nos tira do lugar.
Mas o detox da alma, ele é também você dar limites para tudo, né? Limites para o que você come, vamos pensar no físico. Então, é limites também nas emoções. Tudo que é em excesso. Então, dar limite para as pessoas também é importante. E aí eu vou para um outro lado de uma moeda. Tem muitas mulheres que atribuem toda a culpa para si também. E aí ela tá transportando um caminhão nas costas de peso. Por quê? Porque nunca é culpa do outro. Sempre é minha. Isso também é uma intoxicação. A sua autoestima tá tão deturpada que você não consegue responsabilizar os outros. Porque tem muita gente tóxica por aí, te machucando, te ferindo, e você acreditando que a culpa é sua. Vamos entrar nas mulheres que têm aí um relacionamento abusivo. Por que elas permanecem? Porque de alguma forma elas acreditam que a culpa é delas. Então, isso também é um excesso. Você está se autorresponsabilizando demais por coisas que não deveria. Uau. Pessoas ultrapassando limites com você, ferindo você e você aceitando porque você está se autorresponsabilizando por coisas que não é sua. Isso é fruto de uma autoestima que já foi desconstruída ao longo de toda a sua vida e que precisa também ser identificada. Massa. Gente, que maravilhoso esse podcast. Se deixasse que a gente ia ficar falando. Tarde inteira, né? É muita informação. Aqui tem muito conteúdo. Eu amei. Obrigada, né, por ter vindo novamente, por ter trazido todo esse conteúdo. Quando eu fui e você falando. E, cara, que culto maravilhoso, assim, né? Para todas as mulheres, certeza, ali. E identificando mesmo a importância de que eu precisava transbordar isso para outras mulheres, sabe? É exatamente isso. A gente precisa se identificar e fazer esse exercício. E não é assim, gente, faz o exercício, que é o que ela tá falando, tá 21 dias, né? Mas eu acredito que é uma vida. É uma vida. A gente vai. Joyce Meyer fala, né, que com 80 anos ela ainda está se descobrindo em tantas coisas. Exatamente. Né? Tem mais de 50 anos de ministério. Só acaba quando Jesus voltar. Aí acaba. Até lá estamos sendo melhorados e santificados. Exato. Então, sabe, para você entender, eu vou deixar a rede social dela, porque ela tem muitas coisas que ela sempre está abordando ali no Insta dela, para vocês estarem pegando, porque é muito legal. E é isso. Gratidão. Obrigada. Imensa. Obrigado por transbordar. Que Deus continue fazendo o que está fazendo na sua vida, sabe? Para essas mulheradas, assim, que eu conheci ela em 2022, do nada, que foi onde eu te conheci mesmo. Foi no Casulo Louvor? Foi no Casulo Louvor. Que ainda, quando eu fiquei sabendo Não, minto, não foi no Casulo Louvor. Eu fui em um culto lá, seu, de mulheres, eu fui. E eu lembro que eu fui numa livraria, comprei algo de uma borboleta, que eu não lembro o que era. Se era um diário, se era um livro, se era um caderno, o que era. Foi um planner. Foi antes do Casulo, que não tinha ainda, você não tinha colocado ainda. Você falou que era um projeto que tava, e foi de uma borboleta. Depois eu fui entender, quando eu fui no Casulo, e foi nessa... E eu acredito muito conexão de propósito. Então eu acredito que ali já é a agenda de Deus, que já tinha que a gente estar aqui. Isso aí. Olha quanto tempo depois estamos aqui, né? Quanto tempo, olha né? Só, que legal. Quanto tempo. Então é isso, a gente sabe que é o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Então, obrigada novamente. Sigam Pastora Mariana. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, coloca aí as perguntas que a Gabi, a Jéssica, a gente vai estar vendo. Pergunto para a pastora. Tenho certeza que ela vai responder pra gente, tá bom? Então, é isso, meu amor. Muito, muito obrigada. Viu? Que Deus abençoe. Que aqui seja um espaço rico de conhecimento, de evolução, de desbravar mesmo a nossa alma, ser curada, ser transformada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, viu? Amém. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, viu? Vamos vir mais vezes, se Deus quiser, Com certeza, vários assuntos. Obrigada, Deus viu? abençoe. Mulherada, beijo, fica com Deus. Obrigada, viu?